Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder trazer até vocês mais um comentário bíblico. E esse comentário é voltado para os jovens. E nesta sequência de estudos eu quero falar sobre alguns passos que podem ou que levam a um casamento feliz. E o primeiro passo que eu quero falar é que antes de um jovem assumir um compromisso para se casar, ele deve fazer a seguinte pergunta para si mesmo: será que eu estou preparado emocionalmente, espiritualmente e financeiramente para me casar? Ou seja, será que eu tenho estrutura ou eu estou estruturado o suficiente para arcar com as indispensáveis responsabilidades que me empregará o casamento? Antes de você assumir um compromisso para se casar, moço, moça, você precisa fazer essa pergunta, se você está preparado. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30, Jesus disse: qual é, pois, o homem que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos, para ver se ele pode começar e terminar aquela obra? Tudo tem que ser avaliado. Então você precisa avaliar se você está preparado emocionalmente, espiritualmente e financeiramente para assumir um casamento. Muitos, lamentavelmente, casam-se só pensando em satisfazer os seus instintos sexuais. E com isso, eles não conseguem enxergar as grandes responsabilidades que um casamento traz com ele. A responsabilidade muito grande. Quando você tira uma moça de dentro da casa do pai dela, você precisa prover para ela o sustento, o conforto, o alimento, a roupa, o calçado. Você vai ter que ter uma estrutura para poder dar a essa moça o conforto, o carinho, o amor que ela tinha dentro do lar dela. Então, aqui eu já disse sobre 3 estruturas: a estrutura espiritual, emocional e financeira. Em poucas palavras, amados, para não ser muito extenso, eu quero falar sobre o básico dessas 3 estruturas. A primeira estrutura que eu quero falar é a espiritual. Por que você vai ter que ter uma estrutura espiritual? Para que você possa cuidar da vida espiritual da sua esposa e dos seus futuros filhos. Se você não cuida da sua própria vida espiritual, como você vai ajudar a sua esposa e os seus filhos a cuidar da vida espiritual deles? Você precisa ter uma estrutura espiritual para isso, né? Para você, como diz as Escrituras, criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Porque esse é o dever dos pais, como diz Provérbios 22, versículo 6, e Efésios, capítulo 6, versículo 4. Então você precisa ter essa estrutura espiritual. No momento de luta, que a sua esposa estiver enfrentando espiritualmente, você ajudá-la. A outra estrutura é a estrutura emocional. Será que você está preparado emocionalmente para entrar em um casamento? Em formar uma família? Porque o casamento, ele tem aqueles momentos que você vai ter que enfrentar algumas dificuldades, né? Emocionalmente falando. E você precisa ajudar a sua esposa. Às vezes você precisa renunciar a algumas coisas que você gosta para agradar a sua esposa. Às vezes você vai ter que, a esposa vai ter que ouvir alguma coisa que ela não concorda, mas ela vai ter que ser flexível. Trata-se do estado emocional. Às vezes alguma divergências de pensamentos, alguma divergências de costumes.
Você precisa ter uma estrutura emocional para acaba não irando e provocando contenda dentro da sua casa. Você precisa ter um equilíbrio emocional. E você tem esse equilíbrio? Se você ainda não tem, vá buscando em Deus, vai pedindo a Deus que te prepare para você se casar. Porque casamento não é uma aventura qualquer, como alguém diz, eu vou me casar, se não der certo eu largo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina até que a morte os separe. Essa é a doutrina bíblica. Então você precisa ter essa estrutura emocional para que no momento de descontrole emocional de algum membro da família, você tenha esse controle e possa ajudar a sua família a vencer as crises, as dificuldades que às vezes surgem no decorrer da vida. A outra estrutura é a estrutura financeira. Né? Antes de você casar, você precisa ver como está a sua vida financeira. Você está empregado? O seu emprego é fixo? Você tem alguma reserva financeira? Porque quando você assume um casamento, você precisa ter uma estrutura financeira, porque você vai ter que dar comida, roupa para sua esposa, depois futuramente comida e roupa para seus filhos. Hoje existem jovens que eles não estão nem empregados, não têm uma estrutura financeira e quer casar. Então você precisa ter uma estrutura financeira, se possível até já ter comprado um terreno, construído uma casa, porque tem um ditado antigo que diz que quem casa, quer casa. Então você precisa ter uma estrutura. Se você não tem uma casa própria, né, seria bom se você tivesse, porque o dinheiro que você ia pagar aluguel, você vai empregar em roupa, calçados, né, para sua esposa, para os seus filhos. Mas se você não pode ter uma casa própria, pelo menos você tem estrutura financeira para pagar um aluguel? Como está a sua vida financeira? Porque você, moço, vai ser um chefe de família, um chefe de casa. E você tem que ter o cuidado da família. Porque se você não ter o cuidado da sua família, a Bíblia diz que você é pior do que um infiel. Então olha a responsabilidade que tem um homem que assume um casamento. Ele tem que cuidar da família dele, porque se ele não cuidar, ele é comparado pela Bíblia como um infiel. Né? Efésios capítulo 5, versículo 8 está escrito isso. Então você precisa ter estrutura financeira para se casar. Você não pode se aventurar. Né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Uma moça vai casar com um rapaz, ela tem que ver se ele tem essas estruturas. Porque tem jovens que a responsabilidade está passando longe da vida dele. Ele não tem um projeto de vida, ele não pensa em ter uma profissão, ele não estuda, ele não trabalha e quer casar. Eu tenho pena de uma jovem que casa com um moço assim, que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ter uma profissão. Então, é preciso sim ter uma estrutura financeira para isso. Então, você precisa ter essa estrutura. Eu quero aqui, para finalizar, amados, né, esse primeiro passo que leva a um futuro casamento feliz, eu quero fazer algumas perguntas para você, jovem masculino que pretende se casar. Você sabe instalar um chuveiro? Você sabe arrumar uma caixa de descarga? Você sabe arrumar um vazamento de uma torneira? Você sabe cozinhar? Você sabe lavar roupa? Você sabe lavar louça? Aí você diz, mas peraí, irmão, eu vou casar, eu vou ter uma mulher para fazer isso para mim. Né? Então veja bem, às vezes a mulher, ela pode passar por um período de enfermidade. E quem que vai lavar a roupa e a louça? Quem vai limpar a casa? A mulher pode estar de dieta. E quem é que vai cozinhar? Quem é que vai lavar a louça? Então existem algumas coisinhas que a gente precisa aprender. Eu, por exemplo, se a minha esposa viajar e ficar 10 dias fora,
eu não vou ter dificuldade, porque graças a Deus eu aprendi a cozinhar, aprendi a lavar roupa. Então eu vou saber me se virar, como diz. Então você precisa saber fazer isso para que no momento que a sua esposa precise, vocês podem ajudá-la. Né? E lembrando que instalar chuveiro, arrumar uma torneira que quebra não é responsabilidade da mulher, mas sim do homem. Né? Aí você diz, mas eu contrato um pedreiro, contrato um eletricista. Amado, algumas coisinhas a gente pode fazer. Né? Aquilo que a gente não consegue, a gente chama um profissional, mas existem algumas coisinhas que a gente tem que aprender, porque se você for pagar tudo, meu amigo, né? O que vai acontecer? Então é muito importante você conhecer um pouco dessas coisas domésticas para você não ter dificuldade no casamento. Outra pergunta que eu quero fazer é para as jovens femininas, jovem moça. Você sabe cozinhar? Você sabe lavar roupa? Você sabe passar uma roupa? Você sabe limpar uma casa? Aí você diz, mas quem não sabe, moça tem que saber isso. Tem moça que não sabe. Tem moça que não sabe cozinhar, não sabe lavar uma roupa, não sabe passar roupa e quer casar. Se você não sabe cozinhar, como é que você vai cozinhar para o seu marido? Se você não sabe lavar roupa, como é que você vai lavar a roupa do seu marido? Como é que você vai passar a roupa do seu marido? Então é preciso você aprender as atividades domésticas, se preparar antes de entrar em um casamento, para que você já entre preparado, para você não ter tanta dificuldade assim. Então é preciso ter uma estrutura para se casar, é preciso fazer uma autoavaliação. Será que eu estou preparado para o casamento? Será que eu estou preparado? Hoje tem jovens aí, meninas, que a mãe pede para lavar uma louça, não lava, a mãe pede para lavar uma roupa, não lava, pede para fazer uma comida, não faz, e quer casar. Olha, amados, temos que fazer as coisas com o pé no chão. Casamento é bom. Se não fosse bom, Deus não tinha criado o casamento, não tinha instituído o casamento. Então o casamento é bom. Só que o casamento também traz grandes responsabilidades. E você precisa estar preparado para que você não venha ter dificuldade e para que você venha saber sobressair e sair de situações que você precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude, precisa ser resolvido. Então, faça um autoexame, avalia, vê se você está preparado para um casamento. Porque, como eu já disse, o casamento traz grandes responsabilidades. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente. Um forte abraço do vosso conservo em Cristo, Aparecido Sancho.